tenha certeza de que, se nós estamos aqui reunidos, Ele está presente no nosso meio. A presença dele está aqui. Então, crie expectativa diante de Deus, porque você está diante de Deus. Você não está aqui diante de homens, você não está aqui diante de pessoas. Você está aqui diante daquele que fez os céus e a terra, aquele que nos pode, aquele que nos redimiu, aquele que nos perdoou, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Então, se isso você acha que é possível, todas as coisas são possíveis para Deus. Portanto, eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e comece a se conectar com Deus, que você comece a abrir o seu coração para que a sua mente se achegue a Deus, para que você coloque a sua consciência em Deus, para que você saiba que Ele está aqui conosco nessa noite. Que você pode falar, que você pode se achegar diante dele, dar o seu louvor, a sua adoração. Você pode ir aos cânticos de louvores aqui, não porque o ministério de louvor estará cantando, estará entoando os louvores, mas porque você vai entregar o seu louvor, a sua adoração, porque Deus quer que nós entreguemos um cântico novo a Ele. E esse cântico novo pode ser um cântico repetido, pode ser um cântico que já foi cantado, mas que seja verdadeiro, saindo dos seus lábios, para que você chegue diante de Deus e que você possa sentir a presença dele e vê-lo se manifestando na sua vida.
Deus diz assim, ó, a muralha não é sua,
Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Se quiser ler sua Bíblia, pode ler, tá? À vontade. A palavra de Deus diz assim, capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo de número 7. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Ora, no versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Amém? Sabe, a Bíblia aqui nos diz que nós não devemos ofertar ou ensinar, ser generoso, simplesmente por causa da necessidade. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, isto é, nós estamos vivendo em sociedade, nós amamos uns aos outros, e além de amarmos uns aos outros, nós amamos a Deus, pelo menos nós professamos a nossa fé em
dizemos que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Mas quando nós falamos que amamos a Deus acima de todas as coisas, nós devemos mostrar esse amor. E quando nós mostramos o nosso amor que temos para com Deus, é quando nós amamos o nosso próximo como nós nos amamos. Isto é, a forma como eu desejo ser tratado, eu devo tratar o meu próximo, o meu semelhante. E às vezes nós achamos que poderemos ajudar quando tivermos condições, mas a Bíblia Sagrada diz assim, que se nós formos fiéis no pouco, Ele nos colocará no muito. O que nós precisamos fazer é começar de alguma forma a ajudar a contribuir, porque nós acreditamos na obra de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, e nós sabemos que o Deus que nós servimos vai suprir todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. E quando nós começamos, mesmo que seja com pouco, Deus vai ver que estamos sendo fiéis. E quando nós somos fiéis, a Bíblia aqui diz, aqui nesse versículo, no versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, Deus vai dar semente para nós quando nós semearmos, mesmo que sendo pouco, mesmo que começando com pouco, Ele vai multiplicar a nossa sementeira e vai aumentar o fruto da nossa justiça. No versículo 11, para que em tudo enriqueçais. E nós não vamos apenas ter abundância financeira, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo, em todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que nós tivermos um coração generoso, capaz de abençoar, de ajudar, de saber que nós estamos no barco, e que se nós estamos juntos no barco, eu acho que cada um poderia contribuir remando um pouco, para que nós juntos consigamos chegar no objetivo de conceder e ter mantimento na casa do Senhor, ou seja, o Evangelho ser anunciado. E para que o Evangelho seja anunciado, nós precisamos de mantimento, nós precisamos que esse barco não afunde, nós precisamos que nós estejamos unidos, para que juntos consigamos proclamar o reino de Deus na terra, e que você possa fazer parte disso. Se você puder, você pode contribuir com a sua oferta, você pode ser generoso, você pode dar o seu dízimo, a sua oferta, da forma como Deus propôs no seu coração, assim como você determinou, que você possa contribuir e ajudar para que o reino de Deus seja anunciado, para que vidas sejam abençoadas com a palavra de Deus, para que pessoas sejam impactadas com a palavra de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas, e assim como nós recebemos o privilégio da salvação, assim também outras pessoas possam ser alcançadas, serem privilegiadas, como nós somos com a salvação que está em Cristo Jesus. Amém? Então você que quer, você pode sair do seu lugar, vem aqui, coloque diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, e Deus vai te abençoar abundantemente em nome de Jesus. Abençoar e ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Colocamos cada semente que foi colocada diante do Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é a terra fértil. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, nós clamamos a Ti e agradecemos já ao Senhor, porque sabemos que o Senhor libera a Sua chuva sobre a nossa terra em tempo oportuno. E que, ó Deus, a nossa semente possa frutificar. Que a nossa semente, ó Deus, possa gerar uma árvore com grandes galhos, para que muitas pessoas sejam abençoadas, inclusive nós todos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós
Senhor prospere o seu povo, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe esse ministério, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, de cada um que contribuiu e daqueles que não puderam, Deus, mas que de alguma forma tiveram o desejo e vontade de clamar diante do Senhor, colocaram-nos a semente do desejo da oração e do pedido diante do Senhor, para que essa igreja seja abençoada pelo Senhor, que o Senhor também possa visitar, abençoar e mudar a sorte, mudar a história, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, te bendizemos sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como de sempre, culto de propósito, de campanha, 30 bem testemunho. Gostaria de chamar aqui a evangelista Daniele, que estará contando Deus testemunho lá, abençoado. Mais um, né? Mais um dos milagres e bênçãos que ela tem recebido de Deus. A paz do Senhor na igreja. O que eu tenho para contar foi uma promessa de Deus que Ele fez para mim há 21 anos atrás, quando a minha filha mais velha estava dentro do meu ventre. O Senhor falou que ia me dar um apartamento e que meu apartamento ia ser muito bonito, que eu ia ter móveis bem clarinhos, que minha casa ia ser tão bonitinha que muitas pessoas iam ter referência da minha casa para arrumar a sua. E quando aquele moço usado por Deus revelou isso a mim, eu vou confessar aos irmãos, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu estava grávida, desempregada. Meu marido passava por problemas, ele teve muitos problemas com vício. Então, irmãos, eu olhei para mim e me vi como outras pessoas me viam, um projeto falido. Eu falava, Deus, como eu vou conseguir isso? Mas eu confiei, irmãos, aquela palavra ficou por anos cultivando no meu coração, fiquei cultivando. Aí passou os anos, eu aluguei um apartamento. E quando eu entrei nesse apartamento era horrível, irmãos. Pensa num apartamento feio. Mas ali eu falei, Deus, vou com essa força mesmo. Aí a gente reformou, parecia um lápis de cor minha casa. Cada cômodo era uma cor. E tudo assim, de forma bem humilde, né? Mas sempre foi muito limpinha, né? A gente era muito, extremamente com a limpeza. E foi passando os anos, e quando eu entrei nesse apartamento, irmãos, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, pisa, porque esse lugar é teu. Mas, irmãos, eu ouvi isso e fiquei imaginando que era coisa na minha cabeça, por causa daquele desejo, daquela promessa que Deus tinha colocado falado para mim. E foi passando os anos, eu paguei 5 anos de aluguel, depois Deus permitiu uma situação, e com essa situação a qual eu via que eu ia ser despejada daquele lugar, irmãos, o Senhor reverteu e me fez ser compradora daquele lugar. E eu comprei com um valor, irmãos, irrisório, assim, porque eu falava, Deus, eu não tenho condições de comprar um apartamento. E o Senhor falou, eu sou a sua condição. Eu dou condição para os meus filhos comprar com as condições que eles têm. Então, irmãos, eu confiei. Comprei aquela casa, mas eu comprei no contrato de gaveta. Muitos irmãos que estão aqui e que participavam comigo do ciclo de oração é testemunha que eu vivia pedindo oração em prol disso. E hoje eu quero agradecer a vocês, irmãos, porque eu estou com a escritura da minha casa, no meu nome. Agora eu posso falar que eu sou dona e proprietária do meu apartamento. E tudo isso, irmão, foi porque eu confiei na palavra de Deus. Eu acreditei naquilo que o Senhor tinha falado. Várias vezes, irmãos, minha fé esmoreceu, eu desanimei, eu cheguei a questionar Deus, sabe? E Deus foi bondoso, foi caridoso, não viu minhas falhas, minhas fraquezas, mas Ele foi Deus em honrar a sua palavra, aquilo que Ele tinha falado para mim, né? E então, esse é um motivo, irmãos, de eu me levantar, de agradecer a Deus e agradecer aos irmãos também, porque eu sei que os irmãos oraram por mim, eu acredito nos meus pastores, que eles oravam, clamavam a Deus para mim nessa situação, porque eu tinha muito medo, irmãos, de perder tudo aquilo que eu tinha investido naquela casa, né? Tanto no valor que eu paguei, como na reforma que eu fiz, que a minha casa é um cantinho, é um pedacinho do céu, né? Eu me sinto muito feliz dentro da minha casa,
E eu vejo que tudo isso, irmãos, foi a confiança em Deus, foi sempre buscando a palavra, tentando praticar, né, irmãos, o que o Senhor tem se usado dos teus servos aqui na frente. Todo dia a gente aprende um pouquinho e anda mais um pouquinho. Às vezes a gente fica cansadinho, senta um pouquinho, mas o segredo, irmãos, é sempre continuar, persistir, acreditar. Então, aquela muralha que existia na minha vida foi quebrada, e para a honra e glória do Senhor, eu sonhava com esse dia, irmãos, que eu pudesse chegar aqui e falar para vocês que eu consegui minha casa. Engraçado que a gente consegue uma coisa, Deus já coloca outros sonhos no nosso coração, mas um pouquinho de... Vamos devagar, uma coisa de cada vez. E eu agradeço a Deus por tudo, irmãos. Que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, amém? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queria chamar aqui o diácono Maicon, ele que estará ministrando a palavra do Senhor para nós esta noite. E eu creio que Deus, ele tem grandes coisas a revelar a todos nós, amém? Gostaria de pedir que você estendesse as mãos aqui sobre o servo do Senhor. Deus amado e eterno Pai, nós entregamos a vida do Teu Filho em Tuas mãos. E sabemos, Senhor Jesus, que em Ti, Pai, depositaremos nossa total confiança, porque sabemos que seremos, ó Deus, apreciados com aquilo que o Senhor tem liberado a todos nós. Então use o Teu Filho de uma forma poderosa, de uma forma sábia, concisa e eficaz. E a Ti daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos, dando pregar a palavra do Senhor, a qual eu amo. Faz um tempinho desde a pandemia, acho que na pandemia eu preguei 2 vezes. Mas estou feliz, eu amo pregar a mensagem do Senhor. E creio que o Senhor tem uma mensagem aos nossos corações hoje. Amém, irmãos? Quantos crê? Amém. Irmãos, nós estamos numa campanha, a qual o título é A Queda das Muralhas. Quando nós falamos em muralhas, nós falamos em adversidades. Então hoje eu quero falar sobre ter confiança no Senhor em meio às adversidades. Amém? É no livro dos Salmos, Salmos de número 3. Eu quero agradecer a visita do meu pai, que está visitando a nossa igreja hoje, da minha mãe e da minha irmã. Amém? Feliz da presença deles aqui. Salmo de número 3, o título diz: Confiança em Deus na adversidade. Todos acharam? Está escrito assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego-me no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Pode se assentar, irmãos. Foi feita a oração já. Creio que o Senhor já está abrindo os nossos corações. Amém? Irmãos, o livro dos Salmos é o livro mais conhecido de toda a Bíblia. E especificamente o Salmo 23. Nós vemos que pessoas que nunca pisaram na igreja falam do Salmo 23. No filme Titanic, quando o Titanic está afundando, eles estão falando o Salmo 23. O padre está lendo o Salmo 23. É o texto mais conhecido de toda a Bíblia. O livro dos Salmos, ele significa tanger cordas. É o inário de Israel. Nós temos a harpa cristã, o cantor cristão, e Israel tem os salmos como cânticos. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, ele contém 150 capítulos.
O maior versículo da Bíblia, o maior capítulo está em Salmos, Salmo 119, 176 versículos. Salmo, ele tem diversos autores: Moisés, que escreveu o Salmo 90, Salomão, o Salmo 72, Asaf, o Salmo 73, como foi pregado pelo pastor domingo, os filhos de Corá, o Salmo 42, como o pastor também pregou domingo, e o maior de todos, Davi. Davi é o salmista predileto, eu creio que de todos, porque foi o que mais escreveu. Davi escreveu cerca de 73 salmos. E Davi, ele é aquele que é tido na Bíblia como o segundo coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Alguns dizem que quando Davi falava, quando Davi orava e tocava sua harpa, Deus ficava de pé no trono para ouvir Davi falar. Tamanha era a graça que Davi achava diante do Senhor. Davi, todos nós conhecemos a história, ele era o menor dos filhos de Jessé. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 16. Davi, ele é ungido pelo profeta Samuel. O profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé, o seu pai, e ali ele vê Eliabe, e ele acredita que Eliabe é o escolhido do Senhor, por causa da estatura. Mas no versículo 6 e no versículo 7, o Senhor repreende a Samuel e diz: Samuel, não veja a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê somente o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê o que está aqui, o Senhor vê o que está aqui. Então Davi ali é escolhido. E acredita-se que Davi tinha cerca de 17 anos quando foi ungido por Samuel. Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel, o sucessor de Saul. Então Davi, aos 17 anos, ele é ungido. Quantos anos depois Davi se torna rei? Davi se torna rei de Hebrom aos 30 anos de idade. Isso está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 5. Ele se torna rei de Hebrom aos 30 anos. Acredita-se que ele foi ungido aos 17. Ele se tornou rei de Hebrom aos 30. A promessa se cumpriu? Não. Porque a promessa é que Davi seria rei de todo Israel. Morrendo ali Isbosete, Davi se torna rei de todo Israel aos 37 anos. Então, dos 17 aos 37 são quantos anos? 20. A irmã acabou de contar o testemunho que ela teve uma promessa, e essa promessa durou 20 anos. Ou seja, Davi, ele foi ungido num dia. No outro dia Davi estava na onde? No pasto. Davi foi ungido diante dos seus irmãos para ser o rei de Israel. Vamos conjecturar aqui que Davi foi ungido no domingo. Na segunda-feira Davi estava no pasto. Na terça-feira Davi estava no pasto. Foram 20 anos para que a promessa se cumprisse, mas a promessa se cumpriu. Números capítulo 23, versículo 19 está escrito: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem promessa, ainda que demore o tempo que for, essa promessa vai se cumprir na sua vida, porque quem te prometeu não mente, foi o Senhor dos exércitos. Se não se cumpriu ainda, é porque ainda não é o tempo. É por isso que nós acreditamos que Davi escreveu o Salmo 40. O que ele diz no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Nós temos que ter paciência para as coisas do Senhor. Nós estamos vivendo na era da doença do século. É a crise de ansiedade. As pessoas estão ansiosas por tudo. Nós temos que ter paciência no Senhor. Ele está caminhando conosco. E Davi, ele teve paciência. Davi, ele se tornou rei de Israel. Ele foi o maior rei que Israel já teve. Só que a Bíblia nos diz, segundo Samuel, no capítulo 15, que Davi, ao perdoar o seu filho Absalão, após matar o seu filho Aminon, Davi perdoa Absalão, retorna Absalão para Jerusalém novamente. Davi está sentado no trono. Se você, irmãos, abre comigo 2 Samuel, deixa aberto 2 Samuel e Salmo de número 3, para entendermos o contexto. Quando nós entendemos o contexto, o texto que nós lemos fica muito mais profundo. Por que que Davi disse o que ele disse no Salmo 3? Capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 13. Davi está sentado no trono. E o que acontece quando Davi está sentado no trono? Versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Estava tudo bem na vida de Davi. Casado, os filhos estavam com saúde, ele estava no trono reinando, a promessa se cumpriu, mas agora vem uma notícia ruim.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. O que nós aprendemos aqui? Que mesmo Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo o rei de Israel, um homem que tinha tudo, a notícia ruim chegou para Davi. A notícia ruim chega para todos. E qual é o exemplo que nós temos disso? Covid-19. A notícia ruim, o laudo da Covid-19, ela chega para o rico, para o pobre, para o famoso e para o anônimo, ninguém escapa. A Bíblia diz que o sol ele aquece os justos e os ímpios. Qual é a diferença? Que nós conhecemos o Deus a qual nós servimos, e o mundo não. Porque a Bíblia diz em João 14, o Espírito da verdade a qual o mundo não pode receber. A notícia ruim ela vem para todo mundo. Um laudo médico, talvez você foi no médico fazer um exame de rotina, e quando você abre o resultado está lá a má notícia. Como reagir diante da má notícia? Como reagir diante de uma mensagem igual a Davi teve, que o seu filho, o seu sangue se rebelou contra ele? Davi ele estava acostumado a lutar contra urso, contra leão, mas não estava acostumado ainda a lidar com a rebeldia do seu próprio sangue, com a traição. A Bíblia diz lá em 2 Samuel ainda, no capítulo 15, versículo 30, que Davi, ele sobe o canto de Cedron chorando, com a cabeça coberta, descalço. Cabeça coberta, irmãos, é sinal de luto. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Davi, ele enfrentou o gigante, ele enfrentou o rei louco, mas ele não tinha enfrentado ainda a traição do seu próprio filho. E Davi ali de cabeça baixa, chorando com o rosto coberto, descalço, assim como Isaías fez, é a hora que Davi começa a dizer o Salmo 3. É ali que Davi começa a questionar o Senhor. Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos? E para ajudar o seu conselheiro Aitofel, o trai também, ficando do lado de Absalão. Davi agora ele não tem ninguém, ele está com algumas pessoas, ele teve que sair de Jerusalém correndo, porque Absalão queria tirar a vida de Davi. Ele pegou tudo o que ele tinha, mulher, filhos, e fugiu de Jerusalém. Ele está chorando, e ele está dizendo: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Perceba que Davi ele era um grande poeta, mas aqui ele não usa palavras de efeito. Davi, a única coisa que ele usa nesse momento foi a palavra Senhor. Esse Senhor foi um grito de socorro. Pedro, lá em Mateus 14:30, quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro usa o mesmo termo, a mesma expressão. Quando Pedro está caminhando sobre as águas e o vento é forte, ele começa a afundar. Então o que Pedro diz? Senhor, salva-me. Por que Pedro diz isso? Porque a sua vida está em risco, ele está perecendo. Assim foi Davi também. Talvez você entrou aqui com esse grito preso na garganta: Senhor, salva-me, socorra-me, Senhor. Porque quando estamos em desespero, irmãos, quando estamos em meio à adversidade, passando por situações difíceis, muitas das vezes nem palavras nós temos. A pastora falou na quarta passada que chegou a vez dela dobrar o joelho e não ter palavras. Eu também já passei por isso. Você já passou por isso? De dobrar os joelhos, a dor ser tão grande e você não ter palavras, você somente chorar. Só que, como diz Charles Spurgeon, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Quer o exemplo? 1 Samuel capítulo 1. Ana, tinha Ana e Penina. Ana não poderia ter filhos. A Bíblia diz que ela sobe até o sacerdote Eli, e ela no templo, orando a Deus, os seus lábios se movem, mas não se ouve a sua voz. O sacerdote Eli acha que Ana está embriagada, mas a Bíblia diz que no seu coração ela falava o Senhor, e o Senhor atendeu o desejo do coração de Ana. Não sei o que falar, Senhor. Dobre os joelhos e abra o seu coração somente ao Senhor. Domingo retrasado, o pastor David pregou sobre oração. Como que devemos orar? Abrindo o coração para Deus. Não existe a fórmula secreta, o jeito correto de orar.
é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Devemos buscar o Senhor, mesmo sem força, dobre o joelho, chore diante do Senhor. O Senhor tudo pode. Davi, ele está numa situação em que sua vida está em risco. Ele, orando descalço, ele falava o Senhor, ele reconheceu a sua diversidade. Ele está dizendo para o Senhor que agora o inimigo é outro. Irmãos, o pior inimigo que nós podemos ter é o inimigo oculto, aquele que se faz de amigo. Davi, ele estava passando por esse momento, e nesse momento ele clama ao Senhor, e ele diz que são muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. O pior momento da vida de Davi foi esse. Davi, ele poderia perder todas as coisas, menos a presença do Senhor. Essa expressão, não há para ele em Deus salvação, o povo estava querendo dizer, olha, para Davi não há mais jeito, nem Deus pode ajudar Davi. O povo estava questionando o Deus de Davi, e eles estavam criticando, usando palavras negativas. E Davi ali, ele começa a andar e ele não para, e o povo falando palavras negativas. Se você olhar lá em 2 Samuel capítulo 15, no versículo 16, versículo 6, Davi, ele está saindo de Jerusalém, e um homem chamado Simei, ele começa a seguir Davi. Davi, ele está andando, e da mesma maneira que ele era criticado, Simei começa a amaldiçoar Davi, começa a apedrejar Davi. Mas sabe o que Davi diz diante disso? Ele diz, porém tu, Senhor, és um escudo para mim. O povo diz, não há salvação para ele, mas ele usa o termo porém vem na contramão daquilo que foi dito anteriormente. Davi está dizendo, o Senhor é meu escudo, é o Senhor que me protege. Quando Davi estava andando, Simei começou a apedrejar Davi e a amaldiçoar a Davi. Sabe o que Davi fez? Se calou. Davi não respondeu palavra, Davi deixou que o Senhor justificasse. O servo de Davi, Abissai, ainda falou, rei, se o Senhor quiser eu arranco a cabeça desse maldito. Davi falou, não, se é da vontade do Senhor que ele me amaldiçoe, deixa que ele me amaldiçoe. Davi continua andando, Davi não perdeu tempo com as pedradas que foi jogada. Por quê? Porque Davi tinha propósito. Nós não devemos perder tempo com palavras negativas, com pedras que tacam sobre as nossas vidas. Nós temos que fazer como Davi, prosseguir para o alvo, porque Davi tinha promessa. Quem taca a pedra, quem critica é quem não tem promessa, quem não está vivendo os propósitos do Senhor. Davi, ele tinha propósito, ele estava andando de cabeça baixa, triste, chorando, sendo apedrejado e amaldiçoado. Mas Davi, talvez em seu coração, dizia como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará nessa terra. Nós temos que crer nisso, irmãos. Se formos ouvir as palavras negativas, nós nem vimos para a igreja. Se eu fosse ouvir críticas, eu não estaria pregando, eu não estaria tocando, eu não teria casado, eu não teria o meu segundo filho, a minha segunda filha. Se você dá ouvido às críticas, você não vem à igreja, você não arruma, você não sai de um trabalho para o outro. Então pare de dar ouvido às críticas. Faça como Davi, o Senhor, porém, és um escudo para mim. O Senhor é a minha glória e o que levanta a minha cabeça. No versículo 4, Davi diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me ouve. Davi está usando a palavra aqui, santo monte. Esse lugar, santo monte, é a habitação do trono de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão dos serafins voando em volta do trono, ali é o lugar chamado santo monte de Deus. Então Davi está dizendo, eu clamo ao Senhor e ele me ouve do seu santo monte, do seu trono. Ou seja, eu não estou no trono, mas o Senhor continua no trono. Quando eu enfrentei o urso, ele estava no trono. Quando eu enfrentei o leão, ele estava no trono. Quando eu enfrentei o gigante, ele estava no trono. Agora que eu estou enfrentando o exército do meu próprio filho, ele continua no trono. Ainda que aqui na terra esteja tudo de ponta cabeça, o Senhor continua no trono. Ele é soberano, ele não sai de lá. Ele diz lá no Salmo 139... quando eu ainda era informe, Davi falando, quando eu não tinha forma, estava no ventre da minha mãe, os teus olhos, Senhor, me viram, e todos os meus dias foram escritos na palma da tua mão. O que Davi está dizendo? Aquilo que foi escrito vai se cumprir.
aquilo que foi dito pelo Senhor vai acontecer. O mundo está desesperado por causa da Covid-19. As pessoas estão desesperadas. No começo da pandemia, eu moro em apartamento. Os apartamentos do lado, todos estavam com a janela ligada, com as luzes acesas e todo mundo cantando. Todo mundo com medo da Covid. E eu falei para minha esposa, e se fosse hoje, essa Covid matasse todo mundo de uma vez? O que seria desse povo? O que seria desse povo? Davi, ele diz que o Senhor, ele continua no trono. Nós sabemos que o Senhor continua no trono. E se Ele continua no trono, é porque Ele tem todo o poder. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Eu perdi o emprego, eu estou doente, meu filho está na droga, o Senhor continua no trono. Davi, ele deixa a arca, um Zadok, a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Davi, ele não tinha a arca da aliança, a matéria, mas ele tinha a presença de Deus. Ele não tinha a arca do Senhor, mas ele tinha o Senhor da arca, e isso era o mais importante. Davi, ele não tinha o trono, Davi, ele não tinha dinheiro, ele não tinha riqueza, ele saiu com o que ele tinha, mas ele tinha a presença de Deus. O mais importante que nós temos, irmãos, é a presença de Deus. O mundo hoje, pessoas até chegaram a cometer suicídios. Paulo, ele disse, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E se hoje for o nosso último dia, irmãos? Nós temos que crer que aquele que está no trono, ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse. Que aonde ele estivesse, nós estaríamos com ele. Davi, ele prossegue dizendo, eu deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi, ele dormiu em paz, porque ele tinha o Senhor da arca. Davi, ele dormiu em paz, porque ele sabia que enquanto ele estava dormindo, o Senhor estava pelejando por ele. Davi, ele acreditava que ele foi dormir de cabeça baixa, chorando, mas ele acreditava que a alegria vinha pelo amanhecer. Talvez você dormiu ontem chorando de cabeça baixa, mas eu quero te dizer, a alegria vem ao amanhecer. Absalão, será que ele tinha paz ao dormir? Davi aqui, o contexto, ele está num campo de guerra. Às vezes nós não pagamos uma conta de luz, nós já não conseguimos dormir de preocupação. Davi, ele se deita no campo do inimigo, no campo de guerra, e ele consegue dormir tranquilo. Ele descansa no Senhor. Por que ele descansa no Senhor? Porque o Senhor está operando por ele. O Senhor está trabalhando ao seu favor. Irmãos, nós temos que descansar no Senhor. Porque Absalão, ele tinha amigos, ele tinha riqueza. Só que a pergunta é, será que esses amigos eram verdadeiros? Se você vê Davi lá em 2 Samuel, no capítulo 15 ainda, Itai, ele quer acompanhar Davi. Por que ele quer acompanhar Davi? Porque ele é amigo de verdade de Davi. Ele fala, se preciso for, rei, eu dou a vida por ti, eu morro por ti. Às vezes Deus permite nós passarmos por situações difíceis, uma doença grave, um desemprego, uma situação difícil, para que possamos ver quem são os verdadeiros amigos. Absalão estava rodeado de mulheres, de bajuladores. Existem bajuladores e existem amigos, e é na adversidade que se conhece um amigo. Salomão disse isso. Davi aqui, ele conheceu quem eram os verdadeiros amigos, que até a vida daria por ele. E ele continua dizendo aqui, Senhor, eu não vou temer os milhares que se tomam posição contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos. Esse termo aqui, fere no queixo, Davi estava querendo dizer, no contexto de Davi, no nosso contexto, a pessoa soberba e arrogante é quem anda de nariz empinado. No contexto de Davi, pessoa com queixo exaltado, era uma pessoa soberba. Então Davi estava dizendo, Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos, ou seja, abaixa a soberba dos meus inimigos. E não somente isso, Senhor, quebra o dente dos meus inimigos. A figura aqui que Davi está usando de quebrar os dentes é de um animal. E no tempo de Davi era comum leões em Israel.
E na Bíblia nós vemos por diversas vezes, lá em 1 Pedro, analogias com um leão. Então Davi está dizendo: Senhor, tu quebrastes os dentes dos meus inimigos. Ou seja, é como se fosse um leão. Ele ruge, ele assusta, ele te dá patada, mas ele não tem dentes para te matar. O inimigo pode se levantar contra a sua vida, pode se assustar, a adversidade pode te assustar, pode até te bambear, mas não vai te matar, porque o Senhor feriu os teus inimigos, quebrou os dentes dos leões e eles não vão te ferir. Davi, ele conclui aqui dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi, ele foi perseguido pelo teu filho, o povo se rebeliou contra Davi. Davi agora estava com esposa e filhos desamparado, mas mesmo assim, Davi estava orando pelo seu povo. Ele diz: Senhor, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele está dizendo: Senhor, abençoa o teu povo. E Davi, como estratégia de guerra, ele pede para Itai confundir os conselhos de Absalão. Davi era o maior estrategista de guerra que tinha na época. Mas mesmo assim, Davi não atribui mérito a ele atribui ao Senhor. A salvação vem do Senhor. O que eu faço não vem de mim, vem do Senhor. O Senhor diz em Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não dou a outro. A glória somente ao Senhor, e Davi sabia disso. E aqui, irmãos, nós vemos algo muito interessante. A pastora falou muito aqui, eu acho que na quarta passada, o pastor tem falado em perdão. E hoje, as músicas nos dias de hoje, eu digo música porque louvor tem por significado e origem elogiar a Deus, exaltar a Deus. Música é quando é cantado horizontalmente. Você vai vencer, você pode, você é forte, você faz, você acontece, você. Louvor, ele é vertical, é de baixo para cima. É elogiar, pois tu és grande, tu és forte, tu és Deus de eternidade em eternidade. Qual é o modelo de louvor que nós temos? O livro dos Salmos. Quer estudar os atributos de Deus? Livros dos Salmos. E nós estamos vivendo em tempos de músicas vingativas. Pega, Senhor, aquele que falou de mim. Senhor, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Sabe o que está acontecendo aqui? Absalão não falou mal de Davi. Absalão queria arrancar a cabeça de Davi, o seu próprio filho. Sabe aquele que ele trocou as fraldas, que ele ensinou a andar, que ele pegou no colo? Quando estava doente ele cuidou? Esse estava querendo arrancar a cabeça dele. E sabe o que ele falou para os seus homens? Não faça mal a Absalão, meu filho. Não faça mal por amor de mim. E quando chega a notícia a Davi, que Absalão era morto, sabe o que Davi faz? Chora, abaixa a cabeça e sobe para o seu quarto. E todo mundo comemorando e dizendo: vencemos o inimigo. Davi abaixa a cabeça, chora e vai para o quarto. E ele diz ao Senhor: Senhor, eu preferia eu ter morrido do que o meu filho. Imagina a dor de Davi. Mesmo assim, Davi está pedindo para que Deus abençoe os seus inimigos. Ser cristão é fácil, né, irmãos? É muito fácil ser cristão. Hoje nós estamos vivendo o evangelho gospel, o evangelho colorido, que tudo pode. Mateus capítulo 7, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Esse evangelho não é mais pregado, a porta está larga. Então ser cristão é muito fácil. Mas Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz o quê? Perdoai os vossos inimigos, bendizeis aqueles que vos perseguem, porque se vocês amar aqueles que vos amam, que recompensa nisso? Olha que exemplo que nós temos aqui. E isso tem entrado dentro da igreja através dos louvores. Vai lá, pega, Senhor, quem falou de mim. Quem me viu na prova vai ter que me aplaudir, porque quem não me ajudou vai ter que... Davi fez isso. Simei amaldiçoou Davi, tacou pedra em Davi, tacou terra em Davi. Isso está lá no capítulo 16, 2 Samuel. Todo esse contexto começa no capítulo 15 de 2 Samuel. Eu estou resumindo, irmãos. Simei, ele taca a pedra em Davi, ele amaldiçoa Davi. Em momento nenhum Davi xinga ou fala qualquer coisa. Pelo contrário, ele fala: toda palavra de maldição lançada contra mim, o Senhor transformará em bênção sobre a minha vida. Toda pedra lançada sobre ti, o Senhor vai transformar em bênção. Mas deixa que o Senhor peleje por vocês. Não se defenda, Deus é o meu juiz. O Senhor me fará justiça.
Senhor, estão falando de mim, continue caminhando igual Davi. Senhor, estão tacando pedra, está doendo, continue caminhando. Irmãos, você já ouviu algo ruim da sua própria família? Dói, não dói? Mas falou, Senhor, perdoa, salva e leva para o céu, Senhor. Perdoa. Davi nos dá um exemplo aqui do que é ser cristão. Essa é a parte mais difícil do cristianismo: amar aqueles que vos perseguem. Segundo Samuel capítulo 19, deixa eu ver se eu acho. Vê o que Deus fez, para terminar a mensagem. Olha o que Deus fez com... Simei, no capítulo 19, no capítulo 19, no versículo 19, no começo do versículo 16, diz assim: apresentou Simei para se encontrar com Davi. Absalão morre, Davi tem vitória sobre os seus inimigos, em meio à guerra ele descansou, dormiu, descansou nos braços do Senhor, confiou que Deus estava pelejando por ele, ganhou a guerra, está voltando para Jerusalém. Quem tacou pedra quando Davi saiu de Jerusalém de cabeça baixa? Simei. Quem amaldiçoou? Simei. Quando Davi está voltando, de cabeça erguida agora, não de cabeça baixa. Davi saiu apedrejado e humilhado. Davi voltou, versículo 19, do capítulo 19 de 2 Samuel. Ele disse: Simei, não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai. Sempre tem um amigo para falar para você: vai lá e fala um monte, não deixa quieto não. Então respondeu Abissai, filho de Jeru, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Esse Abissai é o mesmo que queria cortar a cabeça dele quando ele apedrejou Davi. E na volta ele se arrependeu, pediu perdão a Davi, e Simei quer matar, Abissai ainda quer matar Simei. Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Jeruia, para que hoje me sejais de adversário. Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, e lhe o jurou. E isso é a atitude de um cristão. Ele deixou que o Senhor pelejasse por ele, ele deixou que o Senhor fosse a sua justiça, e esse mesmo que apedrejou foi o mesmo que voltou, pediu desculpa, pediu perdão, se curvou e reconheceu Deus na vida de Davi. Aqueles que estão te perseguindo, te apedrejando, Deus vai fazer reconhecer Deus na sua vida. Deus vai fazer eles voltarem a reconhecer que o Senhor é na sua vida. Somente cale-se. Davi, ele saiu de Jerusalém humilhado. Vemos aqui diversos tipos de Jesus. Davi, ele sobe para o Monte das Oliveiras chorando. Jesus sobe para o Monte das Oliveiras. Davi sai de Jerusalém, sai do trono triste, chorando, abatido, humilhado, apedrejado. Jesus veio a este mundo não como um rei terreno, um rei que ia restaurar o reino de Israel terrestre, que ia tirar Roma do trono. Ele veio como servo sofredor, como está em Isaías 53. Ele foi humilhado, ele foi cuspido. Como ovelha muda levada ao matador, ele não abriu a sua boca. Mas a minha Bíblia diz que assim como Davi voltou e Simei se curvou, quando Jesus aparecer em meio às nuvens, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante dele, assim como Simei se dobrou diante de Davi, e assim como Simei reconheceu Davi como rei e senhor, todas as línguas e todos os povos confessarão que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E dessa vez ele não vai voltar como ovelha muda, ele vai voltar como um leão rugindo, e dessa vez não será ele diante dos homens, será os homens diante dele. Você crê? Nesta noite descansa no Senhor como fez Davi, confie nele em meio à adversidade. Amém? Aplauda ao Senhor e que o Senhor abençoe a vida de todos.
Você pode se colocar de pé. Aleluias. Hoje a maior muralha que está sendo derrubada é a muralha da falta de perdão. É a muralha que você coloca em sua vida. Então nesta noite, não sei se é só a falta de perdão, se é a muralha do pessimismo, da inferioridade, do altruísmo, daquilo que te coloca para baixo, que você coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor, Senhor, essas muralhas que eu mesmo estou criando, ou que eu criei, nesta noite será derrubado em o nome de Jesus Cristo. Então, se você está com seu coração magoado, se você está aflito, se você está angustiado, se você está desesperado, a palavra é descansa, porque estas muralhas que foram criadas através de pessoas ou através de você mesmo, hoje Deus está derrubando em o nome de Jesus Cristo. Diga assim: eu vou descansar, Senhor. Eu vou descansar, Senhor. Este é o momento de você começar a falar assim: Senhor, essa muralha que me faz, Senhor Jesus, ter ódio, ter raiva da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus tios, do meu parente, dos meus chefes. Senhor, esta muralha que está, Senhor, aumentando, e eu estou odiando com raiva do meu esposo, da minha esposa. Começa agora, Senhor, fazer cair por terra. Deus fala assim: filho, faça cair por terra. Eu faço cair por terra. Oh, alabaçu e calaia sóbia. Não fique triste com essa palavra de afronta, essa palavra que foram lançadas pelas pessoas que você mais amava ou que você ama. Deus fala assim: filha, essa muralha de palavras negativas eu faço cair por terra hoje. Descansa o teu coração, porque a paz que excede todo entendimento começará a fluir sobre ti. Começa a falar com Deus agora. Seguro estou nos braços, diz, daquele que nunca me deixou. Chora na presença de Deus. Deixa Jesus te abraçar agora. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei descanso.
Mas eu sei, Senhor Jesus, que esta noite, através daquilo que nós aprendemos, em liberar perdão, em sermos mansos e humildes como o Senhor é. Ó Pai, o Senhor está fazendo com que essas muralhas venham ruir, para que o teu santo nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Portanto, ó Deus, eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha sondar cada coração e cada clamor, Senhor Jesus, que está sendo, ó Deus, entregue diante do teu altar esta noite, possa ser respondido. Porque quando a muralha ruir, ó Deus, o milagre acontecerá, Pai. Nós viveremos a promessa, nós desfrutaremos daquilo que o Senhor tem reservado para a tua igreja, porque a tua igreja, Senhor Jesus, viverá o que é bom, perfeito, agradável, aquilo que o Senhor está estabelecendo sobre a terra, sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que crê. Portanto, Senhor Jesus, eu lhe peço que juntos venhamos entregar diante do teu altar aquilo que nós temos buscado, porque sabemos, Pai, que no seu altar que as promessas se cumprem. Então, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faça, Senhor Jesus, ser estabelecido, Pai, todo o propósito, todo o plano, todo o sonho, Senhor Jesus, agora, Pai, comece a ser revigorado, as forças que estavam perdidas, ó, nos fortalece, reconstrói, ó, nos destrói as muralhas que o inimigo tem tentado colocar. Espírito Santo, venha nos ajudar, Pai, a fazer, Senhor Jesus, aquilo que agrada ao coração de Deus, e que neste momento a nossa visão ela esteja no alto, porque nós sabemos que é lá de cima que virá o nosso socorro. Se tem alguém triste aqui no nosso meio, essa tristeza vai cair por terra. Se tem alguém enfermo, será curado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você veio aqui orar, interceder por alguém, você pode ter a certeza que Deus neste momento está visitando esta pessoa, porque toda a muralha que o inimigo tem tentado colocar sobre a tua vida está caindo por terra agora em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele olha para você, e ainda que você esteja fraco, Ele diz: eu sou forte, aleluia, glória a Deus. Que você possa entender que o Deus que você serve, Ele está trabalhando a sua vida, e nessa peleja você não precisa pelejar. Amém. Glória a Deus. Porque o próprio Deus está pelejando para você. Apenas creia, confie no Senhor, deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Porque tudo aquilo que você um dia possa ter perdido, o Senhor vai restaurar e vai reconstruir. As muralhas cairão e você viverá o seu milagre para a louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós estaremos aqui dando os recados finais para podermos encerrar o culto. Amém, pastor? Aleluia. Vou descer então rapidinho, igreja. Diz assim: os meus sonhos irão se realizar. Os meus sonhos, não sei de vocês, igreja, porque eu estou animadíssima. Os meus sonhos irão se realizar. Irão se realizar. Aleluia. Quem tem um impedimento maior em nossas vidas somos nós mesmos. E essa muralha também irá cair também. Em nome de Jesus. Amém? Igreja, sexta-feira nós temos sala jovem aqui às 7h30. Você que tem um filho jovem, a partir dos 11 anos, ele poderá estar conosco, adorando ao Senhor Jesus. O que teremos aqui? Oração, ministração, palavra de Deus, e muita unção para que saia daqui cheio da glória de Deus, falando xaracará em Deus também. Vai chegar lá bem fogo na sua casa, até você vai sair pulando quando ele chegar na sua casa. Amém? Então, os jovens aqui estejam sexta-feira às 7h30, que vai ser somente. É só jovem, irmãos. O jovem que ministra, é o jovem que canta, é o jovem que pede, é o jovem que ora. E eu, pastor, intercedendo aqui para dar palmadinha antes de sair. Alguma coisa fora do trem, mais fácil essa palmadinha. Ô, glória a Deus. Sábado nós voltamos com as consagrações.
necessário você também jejuar e consagrar para que você vence as lutas que estão aí fora, que são grandes. Amém? Após o café, nós teremos um café e eu, pastor, estaremos aqui até 2 horas da tarde para atender você que queira conversar conosco, entender sobre o ministério, queira trabalhar dentro do ministério, tenha uma ideia, uma reclamação, uma sugestão, esteja aqui conosco. Vou convidar as mulheres que gostam de limpar a igreja também comparecer aqui no sábado, que depois nós estaremos fazendo uma limpeza, porque domingo nós temos Santa Ceia do Senhor. Fala, Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor é para os pecadores. Santa Ceia do Senhor é para os santos. Santa Ceia é para todo mundo. Não tem exceções. É só você ter uma única coisa: coração quebrantado para se arrepender do seu pecado e ter vida no altar com Deus. Se você quer sair do pecado, essa é a Santa Ceia para você mesmo. Porque possa ser que você se livrou da pandemia, se livrou do Covid, se livrou de tantas coisas, mas se você não tiver vida no altar, qualquer outra coisa que vier, você for arrebatado, se não tiver vida no altar do céu, você não vai. Tá? Então, nós temos que ser verdadeiros. Santa Ceia para você se corrigir. Se corrigir hoje, então, peça perdão para Deus e venha renovar a sua aliança na Santa Ceia. Aí no domingo nós iremos comemorar 5 anos de ministério reconstruindo vidas, igreja. Nós começamos na nossa casa, na sala do meu sogro, somente eu, meu esposo, nossos filhos, éramos 5, 6, 3 pessoas, 7, 8, não sei. Sogro, sogra, esposo, umas 8 pessoas. E de repente, na outra semana, o telefone começa a tocar, começa a vidazinha na minha casa, de repente estamos com a igreja no Brasil, na Vila Brasileira, Jardim Diverso, e hoje nós estamos aqui em Brás Cubas, cada vez mais um templo maior. Então, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos aqui 5 anos e graças a vocês que estão sempre com amor nessa obra, ofertando, dizimando, trabalhando, e nós somos inteiramente gratos, né? Honra do pastor, isso é todos nós que fazemos esta igreja acontecer. Então, por esses 5 anos, eu gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor Jesus. Digo, esse templo é muito grande. O valor deste aluguel desta casa aqui é R$5.000. E louvado seja o nome do Senhor, desde a pandemia, os irmãos, com muito amor, com muito empenho, têm ofertado dizimado através de transferência, através de Pix, indo até a minha casa, colocando no gasofilácio. E não é fácil você pagar um aluguel de R$5.000. Essa obra é para corajoso, é para quem tem coragem, e nós temos coragem de alargar as feiras e atribuir mais almas para o reino do Senhor. Como é domingo, Santa Ceia, nós sempre fazemos a oferta alçada. O que é a oferta alçada? Fala o seu dízimo, sua oferta, você vai pedir para Deus: Senhor, eu preciso ajudar a MRV de pagar o aluguel. R$5.000, pai. Ou como que o pastor e a pastora têm coragem? Eles são ricos? Não. Eles têm empresas, são grandes empreendedores? Ainda não. Mas nós temos coragem de fazer a obra do Senhor Jesus e amor, e amor. E tudo que é atribuído aqui, nós colocamos nessa igreja. Som, cultura, então toda a igreja vê que todo o valor ele é arrecadado em cesta básica, em roupas, em ajudando as pessoas com contas e fora as contas da igreja. Então, eu gostaria de convidar você a fazer uma oferta alçada no domingo. E você vai levar um envelope para a sua casa, você vai falar assim: Senhor, eu não tenho muito, ou eu tenho muito, mas aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, eu quero que você traga para ajudar a gente na aluguel da igreja, que será no 5º dia útil. E a pandemia, gente, ela não é fácil. E o homem do aluguel aqui é com muita oração, mas ele também não dá nenhum desconto. Se a igreja deixar de pagar, seremos mais uma igreja que vai fechar. E isso está repreendido, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a casa
Se você teve vergonha, quiser depois pegar aqui, tá bom? E levar, só para o Papai do Céu ver, porque a palavra de Deus fala que a gente, quando faz em secreto, Deus honra também. Então, se você não veio buscar, mas queria pegar aqui no final, tá bom? Amém, Deus abençoe. A gente não vai estimular falando porque quem governa é Deus, governa é Deus, posso não amém? Então, se Deus cuidou até hoje, vai cuidar em nome de Jesus e nós somos gratos por isso. Amém? Coloque-se de pé. Amanhã nós voltaremos para o culto de Gideão, tá? Então, você que... O que é o culto de Gideão? São os cultos nos lares, todas as quinta-feiras que nós fazemos. Então, se você quer ser um anfitrião e quer que tenha um culto no seu lar, nos procure para que nós possamos enviar um obreiro, um pastor, um evangelista, um presbítero, para estar fazendo culto no seu lar, tá? Nos procure e a gente explica para você como que nós fazemos, amém? Com as mãos aos céus, aqueles que nos visitam, Deus abençoe a vida de todos vocês grandemente e que o Senhor possa ter falado fortemente ao coração de todos vocês e que se vocês estiverem pastores, mande a paz para os seus pastores, mas se não estiver, quiser ficar conosco, sejam bem-vindos, amém? Senhor Deus e eterno Pai, leva-nos de volta para os nossos lares, para os nossos afazeres, debaixo da tua proteção, da tua graça, da tua infinita misericórdia, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor, que é santa e soberana, a igreja do Senhor, com alegria diz. Amém. Com alegria diz.